Muito bem, graças a Deus, nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Pastor Edivan, graça e paz, fique à vontade para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Graças a Deus. Graça e paz para todos os irmãos, né, que estão ouvindo o programa Voz Apostólica. Esse programa é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, ali no Alto São Vicente, próximo à sede do AA. E convidamos você e sua família para participar ali das nossas reuniões, né? Na terça-feira, a reunião buscando conhecimento, né? Da parte de Deus. Na sexta, escola bíblica. E no domingo, a reunião celebrando ao Senhor. Estamos ali louvando e adorando o nome do Senhor, né? Então, graça e paz para todos. Graça e paz, pastor Elisânia. Graça e paz para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo através da imprensa FM, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Graça e paz para todos os irmãos que nos ouvem, nos assistem através do nosso Facebook Live. Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Já mando um abraço para todos de uma só vez. Está conosco a Edileuza Santos. Deus abençoe a Edileuza Santos, Eduardo Ventura, né? Deus abençoe aí a vida desse pessoal que está sempre ligado conosco, ouvindo a palavra de Deus. Os irmãos que estiveram conosco, Deus abençoe a todos aqueles que ainda vão chegar, né, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer o mesmo tema da semana passada, que nós iniciamos aqui esse tema tão maravilhoso. É um tema especial, você pode aí anotar: a adoção de filhos, né? Nós somos, né, adotados por Deus. O versículo que usamos como base, texto base para essa ministração, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 5. Você pode anotar aí, você que gosta, né? Efésios 1 e versículo 5. E nós já ministramos a primeira parte da mensagem, e hoje nós vamos ministrar a segunda parte da mensagem da palavra de Deus, né? Josilene está conosco, Maria José Farias, né? Boa noite, pastor. Deus abençoe grandemente sua vida. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe também sua casa, sua família. Um abraço aí, dos pastores Edivan e Elisângela. Também para o nosso amigo Nailson, nosso irmão Nailson. Deus abençoe aí o Nailson, né? Sua família. Deus abençoe a todos. E nós trouxemos a primeira parte dessa mensagem semana passada, e hoje, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que estamos aqui novamente, vamos trazer a segunda parte dessa mensagem, né, que traz como tema a adoção de filhos, né? Nós sabemos que muitas pessoas não se sentem bem quando nós falamos que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são filhos de Deus, e aqueles que não creem são criaturas de Deus. As pessoas às vezes se irritam, não compreendem, né? Mas nós sabemos que isso é bíblico, está na palavra do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 12, fala: mas todos que creram nele e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então veja como é maravilhoso. A palavra de Deus fala que aqueles que creram são realmente adotados, são filhos de Deus.
né? As outras pessoas são criaturas de Deus, porque foram criados, né, por Deus, criação do nosso Deus. Mas nós sabemos que filho de Deus é todo aquele que crê no Senhor Jesus. Também está conosco nosso irmão José Vicente. Graça e paz, José Vicente, abençoe. Alexandre também está conosco. Deus abençoe, né? O Alexandre está conosco. Deus abençoe. Está aí ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Então, vamos agora voltar aonde nós paramos na outra semana e vou dar continuidade, porque se nós formos retornarmos ao início da mensagem, não vai ser possível, o tempo não dá, né? Então é aproximadamente 55 minutos nós temos aí para trazer a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Então o tempo ainda é escasso, ainda é pouco esse tempo, mas nós vamos falar algo da parte de Deus para a sua vida. Nesse tema, né? A adoção de filhos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu vou começar aqui e fala assim: o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito. Nós sabemos que aqueles que são filhos de Deus, muitas pessoas se dizem, eu sou filho de Deus, mas nós sabemos que isso é algo que não se prova falando. Isso é algo que se prova através do testemunho, através do praticar, né? E nós vemos isso na palavra do Senhor. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o grande atestado de nossa filiação divina e de nossa progressiva santificação. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Você pode acompanhar conosco. Eu vou ler agora este versículo. Veja bem o que é que diz. Mas o Espírito produz este fruto. Olha só. O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Olha, que coisa maravilhosa. Não há lei contra essas coisas. Quem pratica o maior sinal que uma pessoa ela nasceu de novo em Cristo Jesus, o maior sinal não está aparente. Compreendamos isto. Não está na forma que a pessoa se veste. Não está no tipo de roupa que a pessoa usa. Nós sempre tocamos nessa tecla aqui, eu, o pastor Elisrael. Não fazemos apologia a um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, ao jovem que serve ao Senhor, andar de conformidade com os padrões mundanos. Nós sabemos que os padrões mundanos é normal as pessoas se vestirem quase sem roupa, com pouquíssima roupa. Não é isso que nós estamos dizendo. Vamos compreender a palavra do Senhor. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas dizem: ah, eu tenho Deus no meu coração. Quando a gente meditamos um pouco no que Jesus falou assim: aquele que me ama, obedece a minha palavra. Mesma coisa um filho. Um filho chega para o pai e diz: pai, eu amo minha mãe, eu amo a minha mãe. Então, veja bem, eu amo meus pais. Então, quando o pai pede para aquele filho: meu filho, vá até ali, à venda, e me traga, estou precisando que você compre algo para mim. E aquele filho já responde com arrogância e diz: não vou, não tenho tempo. Isso é só um exemplo que nós estamos dando. Quando o pai ou a mãe pede algo para o filho, ele diz que não faz. Então, isso é um sinal que realmente ele não ama os seus pais. Então, ele está falando boca para fora. Então, nós não podemos
viver de aparência. Ser adotado por Deus, ser filho de Deus, não é eu falar que sou, mas sim isso, nós demonstrarmos em atitudes, nós demonstrarmos no nosso caráter, nós demonstrarmos na nossa vida diante de uma sociedade distanciada da presença de Deus, diante de uma sociedade que não conhece o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos. Então, o versículo 22 de Gálatas capítulo 5, 23, assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Mas o Espírito produz este fruto. Olha, o amor. Que amor é esse, pastor? O amor de Deus, ele é derramado na vida daquele que crê verdadeiramente em um Deus Todo-Poderoso. Então, esse amor, ele produz muitas coisas maravilhosas na vida daquele que crê. O amor, ele produz o perdão. O amor produz você se interessar pela dor do seu próximo. Isso é o amor de Deus que faz isso. Porque ninguém se interessa pela dor do outro. Ninguém se interessa pelo que o outro está passando. Está conosco a Isabela Santos, né? Minha sobrinha querida, lá de São Paulo. Deus te abençoe, Isabela. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te dê muita paz, muita bênção, muita felicidade e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Também está conosco Edivaldo Alves. Deus abençoe o Edivaldo Alves, né? É o Branquinho. Deus abençoe o Branquinho. Um abraço, Branquinho. Deus lhe abençoe, viu? Então, veja bem, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Você que está ouvindo pela imprensa e pelo nosso Facebook Live. O amor de Deus produz isso. O amor de Deus produz boas obras. O amor de Deus na nossa vida. E quando nós fazemos algo por alguém, nós nos sentimos alegres e felizes, porque o amor de Deus produz tudo isso. Alegria, né? Produz alegria. Essa alegria, esse amor que o Espírito Santo de Deus nos dá, esse amor que são os frutos do Espírito, não é um amor passageiro. Não é um amor fingido. Quantas pessoas dizem, eu amo, mas fica só em palavras. Não passa de palavras. Mas o amor de Deus, a palavra de Deus, ela nos diz que a essência, um dos atributos do nosso Deus, ele é o amor. Deus é amor. Deus, ele não pratica amor. Deus é o próprio amor. Então, nós herdamos o amor de Deus através do crer. Então, quando nós herdamos esse amor, através do poder do Espírito Santo que nos dá este amor. Então, veja que coisa maravilhosa. O amor de Deus produz inúmeras coisas maravilhosas na vida do ser humano. Alegria, o Espírito Santo nos dá alegria, nos dá paz, nos dá paciência, nos dá amabilidade, bondade e fidelidade. O Espírito Santo de Deus, ele produz na vida daquele que crê mansidão, domínio próprio. Nós vemos que é algo muito importante na vida do ser humano, é o domínio próprio. Às vezes, as pessoas não sabem usar o domínio próprio. E quando não se usa o domínio próprio, ela se torna dominada por alguém, ou por algo, ou por outras pessoas. E aí é um problema, é um prejuízo. O domínio próprio é quando vem algo para você fazer. E você se domina e não faz. Quando o pecado vem, bate à sua porta. Então você usa o domínio próprio que o Espírito Santo de Deus te dá e você não pratica esse pecado. Então, o ser humano, o cristão, está conosco Drica, Deus abençoe a Drica, ele precisa provar
esses frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não só em falar, que nem muitas pessoas falam. Ah, eu amo a Deus, eu sou cristão, eu sou de tal denominação, mas não prova. Não há prova concreta, contundente, digamos assim, que o Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a prova não é através da pessoa pular, correr, cair no chão e gritar, chorar, subir nos bancos da igreja, pular dentro do tanque batismal. Teve um irmão que pulou dentro do tanque batismal na hora do culto. Então, irmãos, não é isso. A prova concreta que o cristão ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida é os frutos do Espírito na sua vida. Independente das vestes que ele veste, né? Independente se ele usa paletó, se não usa paletó. Então, é necessário isto. Vamos passar para o outro ponto do nosso estudo. Obediência. Jesus Cristo diz que somente aqueles que obedecem ao Pai são irmãos. Portanto, somente eles são filhos de Deus. Olha que coisa tão maravilhosa. Filhos de Deus não são todos aqueles que se dizem filhos de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que andam na presença de Deus. Filhos de Deus são aqueles que buscam cada dia mais estar de acordo, conformidade com os ensinamentos do Senhor. Então isso que a palavra do Senhor nos diz. Quando alguém chega para Jesus e fala assim, os seus discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Veja bem, Jesus, ele tinha irmãos de sangue, irmãs. A palavra de Deus nos diz isso. Então, os discípulos chegaram para ele, alguém ali chegou para ele, os discípulos, e disseram: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Lucas capítulo 8, versículo 21, diz assim. Olha qual foi a resposta de Jesus para aquela pessoa que falou assim para ele. Olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas capítulo 8, versículo 21. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus e pratica, ele se torna irmão de Jesus. Então ele passa a ser adotado na comunhão da família de Deus. Ele se passa agora a fazer parte da família do Senhor, né? Louvado é o nome do Senhor. Veja bem, comunhão. O conceito da igreja como família de Deus é muito forte. O apóstolo Paulo se refere à igreja desta forma: sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Olha aí o que foi que o apóstolo Paulo falou para os irmãos ali de Efésio, né? Ele falou: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadão do povo santo e membros da família de Deus. Aquele que crê se torna filho de Deus.
Aquele que crê em Jesus Cristo se torna membro, concidadão dos céus, se torna membro da família de Deus. Esse versículo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Né? O tratamento comum entre os crentes envolvia o reconhecimento de uma irmandade. Os filhos de Deus têm, obviamente, a Deus como Pai, a Jesus Cristo como seu irmão primogênito, né? Jesus é nosso irmão. Romanos capítulo 8, versículo 29. Também a todos aqueles que creem em Cristo como irmãos na fé. Vamos ver o versículo de Romanos capítulo, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos predestinou para que nós nos tornássemos semelhantes à imagem de seu Filho. O verdadeiro cristão, é necessário que ele se pareça com Cristo. José Bonifácio, trazendo a paz do Senhor, pastor, que Deus nos abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe, graça e paz. Pois Deus conhece de antemão os seus. Deus conhece os seus, irmãos, de antemão. As pessoas dizem, isso não existe. Existe sim. Há pessoas, eu quero frisar um pouquinho aqui, há pessoas que, às vezes, se o ministro da palavra de Deus, ele não vigiar, então ele vai falar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E uma das coisas que nós sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus é a pessoa não reconhecer que Deus é soberano e que Deus está acima de tudo e de todos. Eu queria que os irmãos que nos ouvem memorizassem isto. Não existe dois Deus. Existe um Deus. As pessoas pensam que o diabo é Deus. O diabo não é Deus. O diabo é um anjo caído. Reflita sobre isto. Só existe um Deus. Quem lembra de Mateus capítulo 4? Quando o diabo tentou Jesus, Jesus disse o que para ele? Quando o diabo tentou Jesus, Jesus disse o que para ele? Jesus disse, olha, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deus é soberano, irmãos. Deus é poderoso. O domínio, a força e o poder está nas mãos dele. Então Deus escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo. E quem somos nós para dizermos que não é assim, se a palavra do Senhor nos afirma dessa maneira? Olha o que é que esse versículo diz. Romanos 8 e 29. Pois Deus conheceu de antemão, quer dizer, antes, os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Deus escolheu um povo na terra. Não são todos, não é todos que vão ser salvos, como muitas pessoas pensam. Deus escolheu um povo na terra antes da fundação do mundo, a fim de que ele fosse o primeiro entre os irmãos. Né? Olha, tornar semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre os irmãos. Jesus Cristo fosse o primeiro entre os irmãos. Então veja como é maravilhoso. Mesmo nós, sendo pecadores,
mesmo nós, estando caído da presença de Deus, mesmo nós estando separados da presença do Senhor, como a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano se encontrava nessa situação aí que esse versículo fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, com o seu infinito amor, um amor que a mente humana não consegue decifrar, não conseguirá jamais entender. Nenhum cientista ele poderá calcular este amor que é o amor de Deus, né? Nenhum cientista poderá calcular este tamanho desse amor que Deus nos amou, né? Os filhos de Deus, a consciência da sua irmandade, procuram sempre a comunhão fraterna na verdade de Cristo, considerando que todos os que creem têm somente um Pai. Todos que creem em Jesus Cristo têm somente um Pai, Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3 diz assim. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nosso irmão João falou em 1 João capítulo 1, versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham a comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Filho de Deus, é necessário ele ter comunhão com o Pai. Quem foi que já viu um filho sem ter comunhão com o Pai? A adoção e as nossas orações. A oração amada por toda a cristandade, desde os seus primórdios, tornou-se conhecida como a oração, né, do Pai, ou a oração do Senhor, devido ao fato que foi o próprio Jesus Cristo quem ensinou, né? Mateus, capítulo 6, versículo 9, né? E o 5. Versículo 9 e versículo 5. Versículo 9 e versículo 5, né? Esses dois versículos de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e versículo 5. Diz assim, vou ler. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem. Jesus, ele ensinou essa oração para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão. Ele ensinou o modelo da oração, que ela tem que ser dirigida ao Pai. Foi isso que ele estava dizendo. Jesus, ele não estava mandando ninguém repetir a oração. Ele estava dando um modelo, para a gente tirar o modelo da oração, como nós orarmos ao nosso Pai, certo? Portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso. Olha aí, Jesus, ele ensinou isso. Que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro ponto da oração que Jesus ensina aos seus irmãos, ao Filho do Deus Altíssimo, ele diz assim, Pai nosso que está no céu. Santificado quer dizer, seja adorado, santo. Primeiro, se dirigir ao Pai. Depois, adorá-lo. Né? Santificado seja o teu nome. Versículo 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em públicos, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. E lhes digo, na verdade, eles não receberão recompensa além dessa. Porque os hipócritas usam de repetições, os hipócritas, eles oram para serem vistos pelos homens. Mas aquele que serve a Deus, a oração dele, o objetivo do cristão é orar, é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus.
E não vai orar para se apresentar, para que as pessoas venham dizer: ah, a oração do pastor fulano, do irmão fulano, é muito bonita. Não é essa a intenção. É por isso, irmão, nós temos que buscar, pedir ao Senhor Jesus Cristo a orientação, a iluminação, digamos assim, do Espírito Santo de Deus. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós temos sempre que estar pedindo ali o Espírito Santo para nos iluminar no entendimento da palavra de Deus. Porque uma das coisas que muitas pessoas que estudam a palavra, elas não buscam, primeiramente do Espírito Santo, o real significado do texto. Vou explicar isso. Sai um pouquinho aqui do assunto, mas vou explicar isso. Como? Por exemplo, o texto de João 10:10. As pessoas pregam em outros assuntos e é porque eu vi um irmão pregando, e o irmão falava, é porque são 3 coisas. O diabo veio matar, o diabo veio destruir, o diabo veio roubar. Mas, irmãos, o real significado desse texto não é essa a mensagem. O real significado desse texto é que Jesus é o verdadeiro pastor e que existem mercenários. Esse é o real significado desse texto. Então, quando nós não pedimos o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, nós vamos falar algo totalmente distante. Por quê? Há pessoas que fazem o seguinte: lê um versículo da palavra de Deus ou 2 e vai falar ou algo totalmente diferente. Ele viaja, ele está aqui e viaja lá para os Estados Unidos, vai falar outra coisa que não tem nada a ver. Então não é por aí. Então vejam bem, por isso que Jesus ensinou a orarem e disse que não devemos orar como os fariseus. Nós temos que nos dirigir ao Pai. Santificado é o teu nome, adorar a Ele. E não orar como os fariseus oravam, hipócritas e fariseus, que eles oravam para se aparecer. Olha só, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orarem em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu digo a verdade, eles não receberão a recompensa além dessa. Vamos continuar. É importante ressaltar que o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, nos ensina a orar, nos dirigindo a Deus como um Pai. Este se tornou a principal forma de todos os cristãos se dirigirem a Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando que todos os cristãos devem se dirigir a Deus na oração como Pai. Meu Pai. Que coisa maravilhosa. Né? E aí por diante. Porque orar é diferente de rezar. Tem pessoas que estão rezando, e tem até cristão que reza também. Quando você repete, já não é mais oração, é reza. Orar é você conversar com Deus. É você falar com o seu Deus, com o nosso Pai. Você falar com o seu Pai, como você está falando com a pessoa diante de você. Isso é orar. Né? Também está conosco Franciele Lima. Deus abençoe. O Deus Todo-Poderoso fez o nosso Pai em Cristo. Aqui nós temos um misto de reverência e intimidade. Mateus 6, versículo 9 diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A adoração é o fundamento de nossas orações. Quantas pessoas, né? Quantos irmãos que vai orar a Deus e só ora assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero algo, eu quero um carro novo, eu quero um emprego, eu quero prosperidade, eu quero... Tudo coisas que nós vemos que não é esse tipo de oração que Jesus ensinou. Jesus não ensinou esse tipo de oração. Né? A adoção e o fundamento de nossas orações, temos a ousadia em Cristo para nos dirigir a Deus, suplicando-lhe perdão em nome de Cristo, o nosso único mediador. Uma das coisas que nós temos que chegar a Deus em oração é isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
Olha só o que é que diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele é o nosso único mediador. É através de Jesus Cristo que nós somos perdoados. Através de Jesus Cristo que alcançamos o perdão de Deus. É através de Jesus Cristo que nós alcançamos, né, a vida eterna em Cristo Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. É o homem Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Não há outro nome pelo qual o homem ele é salvo. Não há outro nome. Nós vemos que há muitos cantores famosos, pessoas famosas, grandes filósofos, grandes escritores, grandes autores, né? Grandes homens, grandes inventores. Mas nós sabemos que nenhum desses tem o poder e autoridade que há no nome de Jesus. Calvino interpreta esse perdão que diariamente recebemos flui de nossa adoção. Nela se acha também fundada todas as nossas orações. Olha que coisa maravilhosa. Temos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Está vendo aí? Nós temos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Eu vou ler, você pode anotar aí, você que está acompanhando o nosso estudo, certo? Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Deixa eu parar um pouquinho nesse versículo. Apeguemos naquilo que cremos. Nós temos que, naquilo que nós cremos, nós temos que nos apegar àquilo que nós cremos, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, tem pessoas que não têm certeza daquilo que ela quer. Tem pessoas que dizem, eu vou para tal igreja, não me agradei de tal igreja, vou para outra. Não me agradei, lá também não me agradei. Sabe o que é isso? São pessoas que não nasceram de novo. Olha o que é que o versículo 14 de Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz, olha, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Então, o que é que nós cremos? Em que é que nós temos crido? Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na sua palavra, nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é a única regra de fé e prática da igreja de Deus. Por quê? A igreja de Deus não tem nome denominacional, mas a igreja de Deus é aquela que é fiel a Deus. É do meio de muitos nomes denominacionais que Jesus vai vir buscar a sua igreja. É isso que devemos compreender. Veja bem, então a palavra do Senhor nos diz, nós devemos nos apegar àquilo que cremos. Em quem nós cremos? Em Jesus. O versículo 15 diz assim, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Jesus, ele compreende os seus irmãos, nós cristãos, porque Jesus, ele se tornou-se carne. Lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus.
né? E o verbo, ele se tornou-se carne. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós vemos aqui o versículo 15 de Hebreus capítulo 4, diz assim: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Versículo 16: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Olha aí, é no trono da graça que nós encontramos, né? Para nos ajudar quando for preciso. Que coisa maravilhosa! Nós temos cada dia confiar mais, continuar crendo, continuar confiando e continuar buscando em Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, pedindo o Espírito Santo de Deus para iluminar, para abrir nossos olhos, nosso entendimento acerca cada dia mais da palavra de Deus, né? O Espírito Santo e as orações dos filhos. O Espírito Santo que em nós habita e nos leva à oração, testemunha em nós a nossa filiação. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, né? E as orações dos filhos. O Espírito Santo que em nós habita nos leva à oração, testemunha em nós a nossa filiação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Né? Romanos 8, 16 diz assim: pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Além da palavra do Senhor nos falar que somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus nos confirma isso. Ela testifica que somos filhos de Deus, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, né? E imprima confiança em nosso coração, para que ousemos invocar a Deus como nosso Pai. Podemos dizer, portanto, que o Pai nosso é a oração dos filhos. Está vendo aí? Que o Pai nosso é a oração dos filhos. O Espírito que procede do Pai, do Filho, João 14, versículo 26. Quem nos guia em nossas orações, fazendo-nos orar corretamente ao Pai. Sem a direção do Espírito Santo, não conseguiremos orar corretamente ao nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, não importa que alguém é um grande estudioso, é um grande teólogo, digamos assim, mas ele necessita da iluminação do Espírito Santo de Deus para compreender a palavra de Deus. Nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para dirigirmos nossas orações a Deus. Uma oração que Deus se agrada é a oração que ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não uma oração carnal, não uma oração interesseira. Quantas pessoas se dizem cristãos que são interesseiros, que só se aproximam, só falam em Deus quando o nó aperta. Na linguagem nordestina, falando aqui, né? Só se aproximam de Deus quando as coisas pioram. Tem pessoas que mal pisam na igreja e diz, eu sou cristão. Tem pessoas que nunca estudam a palavra de Deus, nunca dobram o joelho em casa para orar e diz, eu sou cristão. Então nós vemos que a oração correta é aquela oração que vem já dirigida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é quem dirige nossa oração. Nós temos que pedir a Ele, Senhor, Espírito Santo, me ensina a orar. E se você não sabe orar, quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo, Ele ora por nós. Olha só, mas quando o Pai enviar o encorajador, tem linguagens que falam o Consolador. Essa é a linguagem NVT, né? A linguagem NVT, nova versão transformadora. Então, diz assim, mas quando o Pai enviar o encorajador, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo,
como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas. Irmãos, é importantíssimo. As pessoas às vezes leem esse versículo e não compreendem que sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, você não vai entender a palavra de Deus. A própria palavra do Senhor nos afirma que o homem natural não compreenderá o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela é o sobrenatural de Deus para a nossa vida. E para nós compreendermos o sobrenatural de Deus, nós temos que pedir que o sobrenatural de Deus venha sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, veja bem. E ele lhes ensinará todas as coisas. E ele vos ensinará todas as coisas. E fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Que é tudo o que ele disse? Todos os ensinamentos que Jesus falou, todos os ensinos que Jesus ensinou aqui sobre a face da terra, o Espírito Santo de Deus te lembrará. Olha que coisa maravilhosa. É isso, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é o maior professor da palavra de Deus. Mas para nós aprendermos, nós temos que buscar a Ele. Nós temos que pedir a Ele. Espírito Santo de Deus, me ensine. Nós, como filhos de Deus, fazemos parte da adoção que o Senhor nos adotou como filho. Nos ensine a tua palavra. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito Santo como seu autor. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos aí uma meia dúzia de pessoas que buscam prosperidade daqui, prosperidade dali. Ah, o Deus que eu sirvo vai prosperar. Deus que eu sirvo, eu vou vender minha casa e vou doar em tal denominação e logo vou ganhar o dinheiro de comprar 2 casas. Isso não é oração. Tem pessoas que estão barganhando, querendo barganhar com Deus, querendo doar uma casa para ganhar 2, querendo doar um carro para ganhar 1000 carros, querendo ganhar nas custas, né? Querendo ganhar nas custas do Evangelho, querendo barganhar o Evangelho de Cristo. Não se pode fazer isso, irmãos. E tem pessoas que caem nessas enganações desses falsos profetas que tem por aí afora. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito Santo como seu autor. Sem o auxílio do Espírito Santo, jamais nós oraríamos com discernimento. Olha que coisa. Ninguém ora com discernimento a não ser que ele peça o Espírito Santo. E o Espírito nos ajuda. Eu quero ler, você pode acompanhar aí Romanos capítulo 8, e o versículo de número 26, versículo 27. Observe aí na sua Bíblia. Pode estar um pouquinho diferente. Nossa versão aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora. É uma Bíblia que nos traz uma clareza muito especial da palavra de Deus. Por isso que nós usamos essa versão. Olha só o que é que diz. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Olha que coisa maravilhosa, né? Não sabemos orar, então no momento que nós não sabemos orar, o Espírito Santo de Deus ora por nós, e intercede a Deus por nós, né? E o Pai, versículo 27, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Uma oração de acordo com a vontade de Deus é uma oração sábia. Um filho sábio, ele tem que se dirigir ao seu pai com sabedoria. Então nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, sabedoria, para nos dirigirmos ao nosso pai com sabedoria. Porque se nós pedimos ao nosso pai, que é Deus, com sabedoria em oração, nós vamos receber. Nós vamos Deus, nosso pai, vai ouvir nossas orações, né? Diz Calvino, não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie a forma devida de orar. Está vendo aí? A não ser que o Espírito Santo nos dê a forma correta de orar.
o tempo já foi embora, já estou encerrando. Mas veja bem, o Espírito Santo e o Filho como nosso intercessores. Nós temos o Espírito Santo e o Filho como nossos intercessores. O Espírito ora conosco e por nós. Ele juntamente com Cristo, né, em esferas diferentes, intercede por nós. Cristo intercedeu por nós no céu, o Espírito Santo na terra. Jesus Cristo intercede fora de nós, o Espírito Santo no nosso próprio coração. Em nosso próprio coração ele intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa, nosso próprio coração. Romanos 8, 26 a 34. Eu vou ler agora e vou encerrar. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 a 34. Diz assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Isso que eu estou lendo, irmãos, é a palavra de Deus, viu? É a palavra de Deus, é Romanos capítulo 8, versículo 26. Veja bem, por diante, até o 34. Marque aí para você ler. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quem nos concederá, o versículo 34, quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Veja que o que eu expliquei para você, que eu falei para você, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós e que Jesus Cristo também intercede por nós, está na palavra de Deus. Quem é que pode mudar a palavra? Quem é que pode acrescentar ou diminuir a palavra de Deus? Ninguém pode fazer isso. Então veja bem, falei aqui, nós fomos adotados como filhos, a palavra de Deus nos confirma isso. Nós somos adotados como filhos de Deus, né? Temos que andar como filhos de Deus em obediência. Temos que nos parecer com Jesus Cristo. Então quantas pessoas estão aí andando de qualquer maneira, escandalizando o Evangelho? Hoje está na igreja, amanhã não está. Hoje está na igreja, amanhã está fora. Hoje está bem, amanhã não está. Por quê? Porque não está andando como filho de Deus. Mas é necessário que você que está ouvindo essa mensagem, que você creia que o poder de Deus virá sobre a tua vida. O poder de Deus, que o poder de Jesus Cristo, ele vem sobre a vida da pessoa que crê. E a pessoa não será mais a mesma, será agora filho. O filho, ele permanece na presença de seu pai. O filho, ele permanece na presença de Deus. Olha o que o versículo 34 diz assim, já estou terminando. Quem nos condenará? Olha, quem é que nos condenará? Então, isso é uma pergunta. Está no versículo 34 de Romanos 8 e 34. Veja bem, quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus, ele está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então ninguém pode condenar aquele que crê em Deus. Ninguém pode apontar. Não adianta, meu querido irmão, meu prezado ouvinte, você que não faz parte da irmandade cristã, dos cristãos de Cristo, aquele que crê, não importa. O que você fala é inútil contra a vida de quem serve a Deus, porque quem serve a Deus tem algo maior por detrás dele. O Espírito Santo de Deus, e Jesus intercede por ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus intercede. Hebreus 7:25, eu vou ler ainda, diz: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por toda aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Olha que coisa maravilhosa, que versículo tão maravilhoso, que versículo tão forte da parte de Deus. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Irmãos, olha o que versículo maravilhoso. De uma vez por todas. Tem pessoas que dizem: ah, eu sou salvo hoje, amanhã eu perco a salvação, sou salvo amanhã. Não existe isso, irmãos. Quando você é salvo, porque Jesus te salvou, Jesus te comprou por um alto preço. A palavra do Senhor nos diz, olha, examina esse versículo de Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder a favor deles. Que coisa maravilhosa! De uma vez por todas.
A vida cristã é companheirismo com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo em nós é uma fonte de consolo, estimula a perseverança e obediência a Deus. Que coisa tão gloriosa! O Espírito Santo é que nos dá força para continuarmos na presença de Deus. A herança dos filhos. Quando pensamos ou falamos em herança, nós referimos a bens materiais, né? As pessoas pensam que é isso. Acontece que a herança que Deus garante a seus filhos não é construída simplesmente de bens materiais, mas dele mesmo. Deus é a nossa herança. No período em que Davi fugia de Saul, que queria matá-lo, estando de certa forma desterrado, declara-te ter Deus por herança. Salmo 16, versículo 2, versículo 5 ao 6, você pode ler. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Ter Deus por herança, essa é a nossa herança. É um desafio à confiança em sua providência. Cuidado na certeza, né? Cuidado na certeza de que Ele supre todas as nossas necessidades. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus abençoe você. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Deus abençoe. Está conosco Pati Maciel, né? Pati Maciel, nosso irmão Marcos Benício. Deus abençoe, graça e paz a todos. Obrigada pela audiência. Você me fez o processo de adoção. Foi o mais caro de todos e a papelada foi tingida de vermelho. Agora eu sou rei. Agora eu sou rei.
graças a Deus, já agradecemos a Deus por todos os nossos amados irmãos e ouvintes. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. E amanhã, a partir das 21 horas, estamos aqui mais uma vez com o programa Voz Apostólica. Tá certo? Que o Senhor abençoe você e sua casa, né? Fiquem todos com Deus. E este programa teve a apresentação desta que vos fala, pastora Elisângela, no sermão de hoje, o pastor Edivan, e na sonoplastia, nosso amigo Lucenildo Santos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, que assim o Senhor continue abençoando. Obrigada a todos. A oração é a tarde. Você acabou de ouvir. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um programa da Até Igreja amanhã, em nome Apostólica do Senhor. Portilha da BR.